não é? Estamos entrando no horário, estamos começando uma live em comemoração à Semana do Advogado. Meu nome é professora Kátia Camilo, eu sou coordenadora do curso de Direito da Faculdade Visconde de Cairu e vou estar aqui chamando a nossa convidada, Gabriela Cury. Ela está chegando, aonde estará junto conosco. Olá, doutora Gabriela Cury! Olá, Opa! muito obrigada. Eu sei que em tempos de pandemia é difícil a gente se manter arrumada dentro de casa, mas é preciso, né? Então, pelo menos quando a gente vai aparecer, tem que dar uma ajeitada para ficar bem no Muito vida, né? doutora, muito obrigada. Eu queria lhe agradecer por aceitar nosso convite. Nós estamos comemorando a Semana do Advogado da Faculdade Visconde de Cairu e planejamos um ciclo de lives, cada dia falando, não é, de a especialidade de uma advocacia, e hoje estaremos falando da advocacia trabalhista, não é? E aí eu estou aqui, nós temos uma hora que voa muito, muito rápido, né? Queria lhe apresentar a doutora Gabriela Cury, mestre, especialista em Direito do Trabalho e professora do nosso curso de Direito, não é? Nós convidamos todos os nossos alunos, amigos, para estar nos acompanhando aqui no Instagram da Cairu, não é? Nosso curso de Direito lá é um curso novo, mas com professores maravilhosos, assim como você. Muito obrigada Oh, por aceitar nosso convite. E aí eu passo a palavra para que possamos ouvir um pouco da sua experiência na advocacia trabalhista. professora Kátia, muito obrigada pelo convite. Eu fiquei extremamente honrada e feliz, porque a Cairu é uma faculdade centenária, na qual eu tenho a maior honra e prazer de ter sido acolhida tão bem por todo o corpo docente, pelos coordenadores, que antigamente era Fernando e agora está brilhantemente sendo coordenado por Vossa Senhoria. E para mim foi um prazer também muito especial em virtude do Dia do Advogado, né? É uma função tão essencial para a justiça, tão necessária, e sobretudo nesse momento em que vivemos, na qual a democracia está tão abalada, não é mesmo? Então, é nesse momento, na minha opinião, é que a gente vê a importância do advogado. Então, esse momento é que a gente se mostra necessário e mostra o nosso valor. Então, é importante, sim, ressaltarmos a importância aqui do advogado para toda a comunidade, toda a sociedade, né? Então, a minha experiência na advocacia é trabalho, né? Então, eu sou nada pelo direito do trabalho. Os meus estágios foram na área do trabalho. E assim que me formei, há quase 10 anos atrás, comecei a advogar na área trabalhista. Inicialmente em escritórios que eu atuava basicamente no contencioso trabalhista, escritórios que trabalhavam com processos de massa. Para quem não sabe, processo de massa são aqueles escritórios nos quais você tem atende basicamente empresas e tem aquela gama gigantesca de processos trabalhistas no qual você vai ali, e eu vou lhe dizer, ali foi a minha grande escola para hoje seguir outros caminhos. Né? Então, ali foi, para mim, muito importante trabalhar nesses escritórios nos quais você se vira, faz de tudo e tem uma responsabilidade muito grande. E até hoje atuo na área, hoje, sob uma outra perspectiva, sobretudo em virtude desses novos acontecimentos, sobretudo na justiça do trabalho, desde 2017, com essa questão de todas as reformas, né? Então, a minha forma de atuar perante o direito do trabalho se alterou um pouco, né? Hoje eu Sim. atuo muito com consultivo, mas continuo aí sempre muito, muito apaixonada pelo direito do trabalho. Olha, que maravilha, não é? O direito do trabalho é um direito que todo o advogado
ele tem sempre uma experiência, porque a justiça do trabalho, as pessoas trabalham, a sociedade trabalha, e sempre tem alguém que tem uma dúvida, uma questão, não é, sobre o direito do trabalho. Nós temos a nossa legislação, tem a CLT, tem os nossos códigos, e o tempo todo o advogado ele é sempre acionado para esclarecer alguma questão sobre o trabalho, não é? Então, eu vejo... Perdão. Pois não, fala. Não, é porque você falou isso e eu achei interessante, porque você começa a ser consultado pela sua família, né? Acho que todo advogado passa por isso. E aí sempre tem aquela tia, aquela prima que tem um empregado doméstico, um motorista, aí você já começa a ser consultado, mesmo não sendo especialista na área. Todo mundo tem uma dúvida trabalhista, né? É isso mesmo, é isso mesmo. E às vezes até ainda quando é estudante, não é? Sim. A família já lhe pergunta, lhe aciona para esclarecer as questões trabalhistas. Pois então, a Justiça do Trabalho, uma justiça federal de grande importância, né? Eu queria te perguntar, você me falou que você desde que se formou, enveredou por esse caminho, né, da advocacia trabalhista, mas e o direito do trabalho em si, né? Vamos falar desse direito do trabalho, né? Desse início, para o advogado trabalhista, quais são as perspectivas nesse momento? A advocacia trabalhista é uma advocacia muito difícil? Te enchi de perguntas ao mesmo tempo. Vamos por partes, né? Eu acho que a advocacia trabalhista não é uma advocacia muito difícil, em virtude ali dessa questão da informalidade que permeia todo o sistema, né, da justiça do trabalho. O que pode trazer um pouco de dificuldade é para aquele advogado no momento da audiência, né? Eu costumo dizer que o ato mais complexo para o advogado na justiça do trabalho seria a audiência, porque existem muitos atos que são praticados ali de forma oral. Então, se você, advogado, não tiver essa capacidade de raciocinar rapidamente em mesa de audiência e estar atento a esses atos que são praticados de forma oral, você pode até trazer um prejuízo muito grande para o seu cliente, né? Então, você tem que ter essa característica especial de raciocínio rápido, de gostar de praticar atos ali de forma direta ali em mesa de audiência. Mas, tirando isso, eu acredito que é uma justiça que seja muito mais simples, tenha procedimentos muito mais simples do que a justiça comum. Inclusive, você pode, né, tem o jus postulandi. A justiça do trabalho, ela foi concebida para que os trabalhadores e empresas pudessem demandar na justiça do trabalho sem a presença do advogado. Com o tempo, a gente se questiona muito com relação a essa questão do jus postulandi, né? Da possibilidade de ajuizar demandas sem a presença do advogado, porque isso pode causar prejuízos enormes a uma das partes, né? Eu costumo dizer que o reclamante, que é a parte hipossuficiente, que vai reclamar hoje em dia com pedidos cada vez mais complexos, perante a Justiça do Trabalho sem um advogado, ele vai totalmente sem paridade de armas, porque a empresa ela vai estar com o seu advogado constituído e vai utilizar todas as ferramentas que lhe são ofertadas ali para atuar na Justiça do Trabalho. Então, eu acho que é um grande prejuízo você não ter aí o advogado trabalhista para atuar. Isso. Nesse obrigatório. Cenário. Isso, nas audiências de conciliação, não é? Que é permitido esse momento onde as pessoas podem estar ali presentes sem a presença de advogado. Porém, nas audiências de ouvida das testemunhas, aí é uma obrigatoriedade da instrução. Isso é bem interessante, doutora. Eu entendo, não é? Exatamente como você. A Justiça do Trabalho, ela não é a justiça mais difícil, mas, assim, o advogado, né, como todos os advogados, ele tem que estar com um total conhecimento da legislação trabalhista, não é verdade? E essa característica que você bem colocou, que em alguns momentos da audiência trabalhista, o advogado ele tem que estar
preparado para estar ali falando, não é? Editando, não é? Fazendo até defesa oral. E então precisa estar preparado. E para se preparar, tem que estudar bastante e se capacitar na legislação do trabalho. E a demanda trabalhista é muito grande, não é, doutora Gabriela? Me fale um É, pouco desse momento atual, dessas questões de pandemia, como está o direito do trabalho. São a tantas gente emoções. é verdade. Logo, a gente, lá em 2017, né, quando teve a reforma trabalhista, a Lei 13.467 de 2017, a gente teve uma queda, uma baixa de ações trabalhistas perante o judiciário trabalhista. Então, eu vi muitos colegas migrarem para outras áreas, vi também diversos reclamantes com receio de entrar perante a Justiça do Trabalho, porque com a reforma houve a possibilidade de condenação em honorários sucumbenciais. Então, tudo isso afastou um pouco o reclamante da Justiça do Trabalho. Mas, com o passar do tempo, isso já foi normalizado. E agora, né, com a pandemia, a gente tem visto um aumento crescente de ações judiciais. Tem até um site, eu vou ficar até devendo o nome do site, que faz essa pesquisa. E demonstrou-se que as ações durante a pandemia, elas aumentaram na Justiça do Trabalho pelo fato das demissões em massa que ocorreram. Por Então, conta desse... assim, é um campo que, na verdade, voltou a ter uma força e um reconhecimento. Muitas empresas me procuravam para uma consultoria, porque foram diversas alterações lá, desde 2017, MPs, diversas MPs, não só MP relacionada à pandemia, mas anteriormente também houveram algumas MPs. Então, assim, as empresas elas estavam perdidas em que rumo tomar. E aí o advogado trabalhista ganhou novamente prestígio, né? Porque logo com a reforma trabalhista e essa queda, e até mesmo um projeto de lei tentando aí acabar com a Justiça do Trabalho, é importante a gente ressaltar isso, ela estava em declínio. E agora, com toda essa pandemia, o que eu percebo é a importância do advogado trabalhista, não só no contencioso, mas também no consultivo. E aí, a importância desse profissional se atualizar. É o que eu digo, é o mais importante. Uma consultoria errada, você pode trazer um prejuízo imenso para aquelas empresas, e não só para as empresas, né? Para aquelas pessoas que trabalham e que necessitam do seu trabalho ali, da sobrevivência da empresa, para manter as suas famílias e o seu posto de trabalho. Então, eu vejo que com a pandemia, a gente está trabalhando muito mais, eu tenho trabalhado muito mais para atender essa demanda. E eu acho que o advogado trabalhista ganhou um prestígio a mais que estava em baixa. Que beleza, doutora Gabriela. Estamos falando aqui com a doutora Gabriela Cury, ela é professora da Faculdade Visconde de Cairu. Estamos falando da experiência e dos desafios do advogado trabalhista em comemoração à Semana do Advogado. Perfeito, doutora Gabriela, tudo que você nos trouxe, todas essas informações. E como você mesma colocou, não é? Agora a questão de se consultar, né, o advogado trabalhista, não é? A questão de, e isso é muito importante, e que os advogados estão cada vez mais se especializando nisso, né, numa advocacia consultiva, prevendo, né, antes mesmo dos problemas acontecerem, todas as empresas necessitam ter a orientação de um advogado especialista na área do trabalho, do direito do trabalho, e essas mudanças todas, né, esse desemprego enorme que está acontecendo, isso é muito triste, não é? E a demanda tem aumentado, e com certeza muito trabalho para os advogados aí trabalhistas. Eu queria te falar que muitas pessoas estão entrando dizendo, mandando um abraço para você, querida professora, grande professora, muitos elogios para você, viu? E assim, essa semana do advogado, nós temos muita coisa importante para falar, porque o advogado ele faz parte, não é? Da justiça, da sociedade, não é? Nós
trabalhamos em prol de uma justiça, não é? Eu também me incluo, sou advogada. Com certeza. Então, procurando uma justiça, não é? Buscando a justiça, trabalhando para que os processos sejam resolvidos desta forma. Me fale um pouquinho dessa a função, né, do direito do trabalho e a questão da justiça, não é? A garantia, não é, desse direito fundamental que é o trabalho. O direito ao trabalho é um direito social, né? Eu até tô lendo um livro novo que um grande amigo meu é um dos organizadores, estou até aqui com ele. Vou pedir licença para mostrar aqui. Leitura é sempre bom a gente indicar, né, professora? Então, aqui, ó, direitos sociais em tempos de pandemia. Direitos sociais em tempos de pandemia. Porque é importante, né, a gente tá reforçando aí, nesse momento, esse direito social tão importante que é o direito ao trabalho e todos os direitos decorrentes dessa natureza, né? Então, é algo que é muito importante para toda a sociedade. Então, a gente tem que ter o maior cuidado para, nesses momentos de crise, não tentar flexibilizar a qualquer custo esses direitos. É o que eu tenho visto, assim, todo mundo meio que querendo, vou dispensar, vou fazer, vou acontecer, mas são direitos que eles devem ter um cuidado especial e nesses momentos de crise é que a gente deve lutar por eles, porque é como eu digo, o direito trabalhista não é o vilão da crise, né? Não, ele não é, simplesmente ele não é. É uma garantia. É uma garantia, né? O cidadão tem as suas garantias trabalhistas, na verdade. Nós temos a CLT, a própria Constituição traz um elenco de garantias trabalhistas. Ninguém vai perder essas garantias, né? Embora tenhamos aí muitas reformas acontecendo, mas existem algumas garantias que elas são cláusulas pétreas, são fundamentais, não é verdade? Principalmente então, o artigo 7º, né, que traz ali um rol que é impossível flexibilizar. Impossível, quando eu digo impossível, porque é cláusula pétrea, são direitos sociais, mas que não podem ser alterados assim de forma inconsequente. Mas o que a gente viu ao longo desse período aí, lá desde 2017, como eu já coloquei algumas vezes, foi a flexibilização desses direitos, com essa perspectiva de que são os direitos trabalhistas, reduzindo os direitos trabalhistas, a gente teria, né, o fomento aí à economia. E a história já mostrou que isso não é verdade, né? Já passamos por um momento desse e que verificamos que essa flexibilização não gerou um crescimento da economia. Ao contrário, a gente teve uma regulamentação antes dessa crise que estamos passando agora, no sentido de criar um contrato com menos direitos, e não deu certo. E aí veio agora, novamente, essa ideia, né, com o contrato verde e amarelo, por exemplo, que é um contrato no qual você tem menos direitos, e que também foi revogado, né? E foi um MP que foi revogada. Então, tudo isso, o advogado trabalhista está tendo ali que correr atrás para poder garantir esses direitos ali também do cidadão, né? Então, antenado com todas essas mudanças, não é? O advogado... Exatamente. Eu digo que essa pandemia, graças a Deus, serviu para poder sentar e estudar todas essas MPs, tudo, porque para assessorar os clientes, a gente tem que estar com um passo à frente, né? A gente não pode ser pego de surpresa. Então, a gente também tem que estar ali, ó, sempre atualizado. E o direito do trabalho sempre foi assim, né? Com muitas súmulas, muitas OJs, então você tem que estar sempre atualizado com o entendimento jurisprudencial, não só com alterações legislativas, mas a tradição do direito da justiça do trabalho é de elaboração de muitas normas ali em entendimentos jurisprudenciais. Então é importante, sim, a gente estar antenado não só com a questões legislativas, mas também com questões jurisprudenciais. Nossa, então é um arcabouço muito grande, não é, doutor? Isso.
inclusive, algum... Agora, um pouquinho. foi, travou um pouco, agora estou ouvindo. Mas são coisas da internet. Ontem É, nós passamos cerca de 15, 17 minutos para poder entrar. E aí conversamos com o doutor Vinícius Dantas, advogado criminalista, e ele disse que para entrar na live parecia que estava entrando no júri, né? Começa agora, não começa? E nós hoje entramos de forma bem confortável. Mais uma vez, são, queria te falar que tem vários alunos, é, professores parabenizando, viu? estão aqui Nós colocamos perguntando sobre o Baby Léo. O Baby Léo tá ótimo, graças a Deus, que muito lindo saudável, viu? Com o pai para a gente poder trabalhar, não é isso? trabalhar É o nosso direito ao mercado de trabalho aí. como uma mulher moderna, não é? Como uma mulher moderna. Exatamente. Olha que É o meu beleza. direito ao trabalho. Que beleza, doutora, que beleza. E as mulheres, né? Se falarmos um pouco das mulheres, nessa questão das mulheres, você trouxe, está muito latente, tanta discussão, né, sobre o empoderamento e essas questões raciais e também da mulher. E poderíamos comentar um pouco da questão da mulher no trabalho, não é? A mulher tem dupla, tripla, né, jornada, não é assim? Nós trabalhamos muito no trabalho externo e também no lar, na casa e no cuidado dos filhos. Mas o que me chama muita atenção, doutora Gabriela, é que a questão ainda há uma diferença, não é? Nas questões salariais do trabalho do homem e o da mulher, né? O que você pode me falar um pouco sobre isso? Com certeza. A verdade é que a mulher ainda sofre muito preconceito no mercado de trabalho, né? Já começa pela questão da maternidade. A maternidade sempre foi aí de empecilho, a verdade é essa, para a contratação de mulheres. Eu já ouvi de empresários, por exemplo, dizer: eu não vou contratar mulher, eu prefiro contratar homem, porque mulher Já ouvi tem também. filho, mulher vai ficar afastada, vai ser um prejuízo para mim, né? Contratar mulheres. Porque a mulher menstrua, fica menstruada, fica de mau humor, fica disso, fica daquilo. E é um Isso. absurdo, né? Nos tempos de hoje, a gente ouvir por exemplo, de empresários de que preferem contratar homens a mulheres, porque a mulher ela tem direito à licença maternidade, né? E isso é ainda muito chocante para mim. Então, graças a Tocante. Deus, existem mecanismos jurídicos para atenuar e amenizar. E aí a gente fala nesse contexto, não é dando prerrogativas ou beneficiando a mulher. Na verdade, é tentando igualar o acesso ao mercado de trabalho da mulher, né? Aí, de acordo com o Isso, princípio da isonomia, para que ela possa exatamente. poder exercer o seu direito ao trabalho. E a vontade que dá quando você ouve um comentário desse de dizer, e você nasceu de onde, meu filho, né? Porque nasceu de É, chocadeira, porque não é possível. Isso é algo que beneficia a toda uma sociedade, né? A mulher ter o direito ao mercado de trabalho e poder gozar de uma licença maternidade tranquila beneficia não só a mulher, mas a toda a sociedade. Mas, de fato, exato. ainda existe essa discriminação e a mulher ela ainda sofre com salários menores. Isso ainda é visto em pesquisas que, se você parar para ver, existem ainda grandes diferenças salariais. E quando você vai e analisa a questão da mulher negra, é como se fosse Isso. ainda pior. Né? Existe aí graus de discriminação
dentro do mercado de trabalho. O mercado de trabalho da mulher é o mercado de trabalho da mulher negra. Ainda é muito pior. Então, assim, porque a mulher negra, ela sofre o preconceito não só por ser mulher, mas por ser negra, né? E de ter ali os seus direitos violados no ambiente de trabalho, seus direitos fundamentais, que também devem ser garantidos nas relações de trabalho. Não é isso, professora, que ensina constitucional e pode É falar melhor que verdade. eu nesse sentido. Os direitos fundamentais, eles devem ser exercidos nas relações de trabalho e ali de ter o seu cabelo da forma com que quiser, né? Então, de usar uma barba da forma que lhe convier. E isso, o empregador, ele não tem o direito de intervir, né? Salvo algumas, Tá. se for em virtude de alguma função específica, né? Como, por exemplo, se você vai trabalhar num ambiente no qual você vai manipular alimentos, obviamente você tem que estar de cabelo preso, né? Que é uma discriminação justificável, digamos assim, né? Então você tem que estar com o seu cabelinho preso, com a touca, mas aí não é discriminatório, é para atender as normas de sanitárias, enfim. Mas de resto, a mulher e a mulher negra, ela sofre muito mais preconceito ainda. Com certeza, doutora. Eu queria ressaltar uma fala aqui no nosso Instagram, Instagram da Cairu, aonde eu não estou vendo o nome aqui, gente. André, de Direito, diz, Foi meu para aluno no semestre desconstruir passado. isso, eu gostei muito da fala do André, né? Para desconstruir isso depende de nós, homens, prestigiar a todas vocês guerreiras. Que maravilha, não é? Que bom nós termos uma fala como esta. Eu entendo Com que nós já certeza. evoluímos bastante, não é, doutora Gabriela? Eu me lembro que eu comecei a trabalhar muito jovenzinha, viu? Comecei a trabalhar com 15 anos. No passado, a Eita. situação ainda era muito diferente, né? Eu tenho 40 anos de trabalho, então, no passado, a situação ainda era pior, a diferença, não é? Ainda era maior. Hoje em dia nós estamos caminhando, porém precisamos ainda de avançar, de um grande avanço, né? Algumas pessoas aqui colocando, nós mulheres temos 3 jornadas de trabalho, ou Ambiente Direito está nos dando parabéns, parabéns, doutoras, né? Não. Nobre doutora, boa noite, né? Muitos alunos que lhe conhecem, né? Alunos Também falando queridos, sobre estou mulher com negra, saudade de vocês. como você bem falou, né? Algumas pessoas colocando principalmente essa questão da diferença do trabalho da mulher negra, não é? E a advogada, né, doutora? Quando você é uma advogada, você tem o conhecimento, não é? E pode fazer valer os seus direitos, né? Eu acho que isso é algo bem interessante de se colocar no exercício da advocacia, né? Sempre trazendo a nossa conversa um pouco para o lado do exercício da advocacia trabalhista, né? Nós temos muitas mulheres, né, na Justiça do Trabalho. Eu também já trabalhei na Justiça do Trabalho, advoguei um certo tempo, há uns 20 e poucos anos atrás, né? Gostei muito da experiência, muito dinâmico, muito rápido, não é? Isso é diferente, não é? De outras áreas do direito, de outras audiências, de outro campo, como o direito civil, direito penal. No direito trabalhista é mais célere, né? Isso é muito positivo. Isso. E E ao muitas mesmo mulheres. tempo, né, tem que estar. Assessoria que é na área do trabalho, não é isso? Na Justiça do Trabalho? Professora, pode repetir a pergunta porque cortou aqui para mim, congelou. Voltou. Eu disse a você que temos muitas mulheres, né, trabalhando na Justiça do Trabalho, exercendo a sua profissão como advogadas trabalhistas, né, assim como você, e também me referi ao seu trabalho na OAB, que você faz uma assessoria
dentro dessa área, né? Pode nos falar um pouquinho dessa assessoria do direito do trabalho? Você representa, né, uma comissão? Isso, eu faço parte da comissão de compliance da Faculdade Baiana de Direito e também do Instituto Bahia. E hoje a minha atuação dizendo, né, desde 2017. Oi, tá me ouvindo? Pronto? Repete o que você falou, não ouvimos. Pronto. De fato, hoje a minha atuação no consultivo tem sido muito forte. Eu faço parte como a professora Kátia falou, da comissão do Instituto Baiano de Direito do Trabalho e da comissão de compliance da Faculdade Baiana de Direito. Até que tive a oportunidade de levar alguns alunos lá da Cairu para assistir uma palestra na qual eu participei. E hoje a minha atuação é muito pautada no consultivo para as empresas, né? E quando eu falo consultivo para as empresas, quando você dá uma consultoria para a empresa, você também não é aquele advogado que quer dar um jeitinho de burlar direitos trabalhistas ou de utilizar aquilo de forma a prejudicar trabalhadores. Mas não, ao contrário. É uma perspectiva diferente de você trazer ali para os trabalhadores o cumprimento da lei de forma correta, de forma adequada. E eu tenho trabalhado muito nisso e tem me dado uma satisfação muito pessoal, muito grande, porque você começa a ver o que você via lá no contencioso e que trazia prejuízos para ambas as partes, você consegue começar a corrigir, né? Então, tem aí a atuação, e eu falo sempre para os meus alunos, o consultivo hoje, sobretudo para o direito do trabalho, é a bola da vez. Desde de 2017, com a reforma, no qual as ações começaram a cair, é só você olhar e ver uma perspectiva diferente. As ações começaram a cair, mas as empresas, por outro lado, elas precisaram de uma orientação, porque houveram muitas mudanças na legislação e as empresas estavam perdidas, né? Então, foi um campo novo que se abriu para o advogado trabalhista, muito importante. E desde então eu trabalho nisso e vejo e falo sempre para os meus alunos, não foquem só no contencioso. O consultivo também é uma grande porta que você pode abrir para a sua advocacia. E, aliado a isso, você pode oferecer auditoria trabalhista, é algo que eu tenho feito bastante também, na qual você vai na empresa e identifica quais são os erros, quais são as irregularidades com a lei trabalhista, o que aquela empresa ela, né, pode melhorar naquele aspecto e gerar um bem-estar para toda a empresa, para os funcionários, economia para a empresa também, redução de passivos. Então, é um campo novo também, a auditoria trabalhista. O compliance trabalhista. Na verdade, a auditoria é como se fosse um passo do compliance, né? O compliance é estar em conformidade e o programa de compliance ele visa prevenir, detectar e punir atos ilegais. Então, a partir de um sistema que você introduz dentro da empresa, você consegue ali prevenir e detectar alguma fraude trabalhista ou alguma irregularidade trabalhista. Então, é outro ponto também interessante aí para os novos advogados que estão para se formar, essa nova atuação do advogado trabalhista, né? Então, eu vejo que cada vez mais o advogado ele sai do contencioso e vai para o consultivo. E isso tem sido muito gratificante para mim. Eu vejo que eu consigo corrigir coisas que eu via lá no contencioso e que são coisas simples, né? Você pode corrigir fazendo um banco de horas, você pode fazer um banco de horas e deixar de pagar horas extras, né? Então, são coisas que você pode, com pouco investimento, solucionar aquilo para a empresa e para o trabalhador também, né? Então, é muito gratificante.
Na verdade, você está dando uma grande consultoria, orientando, não é? O que as empresas devem fazer, não é? Esse Isso. campo enorme para o trabalho, né, dentro da advocacia trabalhista, que os advogados, né, podem estar se especializando, não é? Como você falou, doutora Gabriela, as coisas acontecem, nós temos que ir nos adequando, estudando novos caminhos, né? Aprendendo mais, e com certeza é esse caminho que é o caminho para que as empresas possam estar fazendo uma auditoria interna, verificando aonde elas podem estar corrigindo para não ter prejuízos futuros. Isso é um excelente caminho, não é? Então, é um trabalho muito, muito belo que você faz. Parabéns por esse trabalho, não é? E uma grande inspiração. Eu entendo que você vai estar inspirando muitas pessoas. Muitas Muita, pessoas. muita gente, de fato, tem me perguntado sobre essa parte de compliance trabalhista, de auditoria trabalhista, e eu procuro sempre falar com meus alunos. Estejam antenados às novidades, às mudanças, principalmente o mundo do trabalho, ele se altera o tempo inteiro, né? A gente via que as relações de trabalho eram de uma forma no passado e hoje como é que estão, né? Essa questão das novas formas de trabalho, a uberização das relações de trabalho, que são essas novas formas de trabalhar com plataformas digitais. Então, a gente tem que se reinventar como advogado, sempre correr atrás de estar ali à frente também, né? Para poder atentar e estar atento a essas mudanças, né? Isso. Na sociedade e para ver de que forma a gente é mais útil, né? Fantástico, doutora Gabriela. Nós estamos caminhando já para o fim. Olha, nem vimos o tempo Oh, uma passar. pena, Tinha tanta coisa para lhe falar e lhe perguntar. Me lembrei agora de um fato muito inusitado, que a Justiça do Trabalho está inovando com as teleaudiências, não é? A teleaudiência está havendo, estão acontecendo várias capacitações no Brasil inteiro e já temos aí alguns tribunais, não é? Já fazendo, inclusive o nosso tribunal já começou a trabalhar dessa maneira. Então, o advogado ele vai ter que se apropriar dessa nova tecnologia, desse novo formato, e estudar para saber como serão essas audiências telepresenciais, né? Nós tivemos a grata satisfação de fazer aqui uma live. A Cairu sempre traz pessoas muito importantes e capacitadas para estar falando, assim como você. Trouxemos uma juíza do trabalho que falou bastante dessa questão das audiências telepresenciais, não é? Que é um caminho para o futuro, não é verdade? Assim como você está trazendo esse caminho novo do direito do trabalho, não tão novo, mas que ficou mais acentuado agora, não é? E um grande campo para o trabalho, não é? O advogado. São tantos os campos, não é, doutora? Assim, eu pretendia com essas lives trazer, e acho que estamos tendo um grande sucesso, em falar um pouco desta atuação do advogado na sociedade, não é? Segmentei um pouco, né, na questão criminalista, trabalhista e civilista. Teremos uma live amanhã com a doutora Hilza, vai ser muito interessante. Mas são muitas as áreas que o advogado ele pode estar atuando, não é, doutora? Muitas com áreas. certeza. Uma pergunta aqui de uma aluna. Não, do André. Situações relacionadas à CLT, como também situações de ocupações de trabalho, acidente de trajeto e doenças ocupacionais, não é? E também ele coletiva de algumas pessoas fazendo perguntas, doutora. Eu penso que não vamos ter mais esse tempo hábil de responder a tudo. Mas eu queria ainda, nós temos 5 minutos para que você possa estar encerrando essa live. Eu gostaria de agradecer, dizer que é um prazer falar sobre esse tema e foi muito gratificante estar aqui
de volta, nem que seja um pouquinho, eu vou estar de licença esse semestre, mas eu vou morrer de saudade dos meus alunos, da Cairu, que é tão acolhedora. Mas É semestre que verdade. vem eu vou estar aí para a gente falar sobre o direito do trabalho e as nossas conversas, né? Que eu sempre gosto de dar dicas e passar um pouco também da minha experiência, do que eu gosto, do que foi legal na minha vida profissional, do que não foi para os meus alunos, para que eles possam, né, ou não cometer os mesmos erros, ou se inspirarem naquilo que foi bacana. E é isso. Eu estou sempre à disposição de vocês, da Cairu, dos meus alunos, que eu considero amigos, e dizer que eu sou muito grata, né, por estar nessa instituição que dá tanto valor aos seus profissionais. É isso, Muito só tenho a agradecer e estou sempre à disposição. Muito obrigada pelo convite, professora Kátia. Eu gostei obrigada. demais de participar. Obrigada, Gabriela. É uma satisfação para nós. Realmente, nós costumamos estar sempre conversando e falando com nossos professores. Nós gostamos, não é? Gostamos que os nossos professores estejam participando conosco em todos os eventos. E aí eu agradeço a você, a sua participação também. Agradeço a todos aqueles que participaram, mandaram aí um monte de palavras, né? Extraordinário, excelente. Live muito esclarecedora. Fernando Lopes, nosso querido coordenador, Fernando, né? Show, né? amigo Combate ao querido. trabalho escravo. É outra fala interessante, né? Que nós poderíamos estar conversando sobre o trabalho escravo, Pois é, né? E, né? verdade. Nós estamos aqui no ano de 2020 falando de trabalho escravo, né? Uma coisa surreal. É verdade. Fernando, desta live. Eu lhe agradeço demais, professora, tá? Feliz Dia do Advogado de novo, para todos que estão nos ouvindo, e também para você, não é? Obrigada, Excelente você também.